Você já percebeu que existem pessoas que continuam sorrindo mesmo atravessando momentos difíceis? Não porque a vida delas seja perfeita, mas porque descobriram uma fonte de alegria que não depende das circunstâncias. Talvez você tenha olhado para alguém assim e pensado: como essa pessoa consegue manter a paz quando tudo parece dar errado? A resposta não está em uma personalidade mais forte, em uma conta bancária maior ou na ausência de problemas. A resposta está em Jesus. Muitos acreditam que a felicidade é consequência da vitória. Pensam que primeiro precisam conseguir um emprego melhor, quitar todas as dívidas, restaurar o casamento ou receber a notícia que tanto esperam para então serem felizes. Mas a Bíblia apresenta um caminho completamente diferente. Ela nos mostra que, quando a alegria do Senhor se torna nossa força, essa alegria nos sustenta durante o processo e nos prepara para viver as vitórias que Deus já está construindo. Talvez hoje você tenha iniciado este vídeo cansado, sem esperança, pensando que Deus se esqueceu de você. Talvez suas orações pareçam não encontrar resposta e o silêncio do céu tenha feito você imaginar que nada está acontecendo. Mas quero que você saiba de uma verdade poderosa: Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar. Muitas das maiores obras do Senhor acontecem nos bastidores, enquanto tudo parece parado aos nossos olhos. Antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Se você acredita que Deus pode renovar sua alegria hoje, deixe o seu gostei neste vídeo. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam de esperança. E escreva agora nos comentários uma declaração de fé. Eu sou feliz com Jesus. Talvez hoje você ainda não sinta essa alegria plenamente, mas a fé muitas vezes começa com uma decisão antes de se tornar uma emoção. Agora vamos caminhar juntos pelas 7 provas de que uma pessoa verdadeiramente feliz com Jesus vive uma realidade diferente. Não porque ela esteja livre das lutas, mas porque aprendeu a enfrentar cada batalha acompanhada pelo Senhor. A primeira prova é a paz no meio do caos. Jesus nunca prometeu que viveríamos sem tempestades. Pelo contrário, ele afirmou que neste mundo teríamos aflições. A diferença é que ele também prometeu estar conosco em cada uma delas. Quando observamos os discípulos atravessando o mar da Galileia, encontramos uma das cenas mais impressionantes da Bíblia. O vento soprava com violência, as ondas invadiam o barco e pescadores experientes acreditavam que morreriam. Enquanto todos gritavam desesperados, Jesus dormia tranquilamente. Pense por um instante nessa imagem. O mesmo vento que aterrorizava os discípulos embalava o sono do Mestre. A paz que Jesus possuía não vinha da ausência da tempestade, mas da certeza de que seu Pai continuava no controle. Quem é feliz com Jesus começa a desenvolver essa mesma confiança. Os problemas continuam existindo, mas deixam de controlar suas emoções. As notícias ruins chegam, mas não destroem sua esperança. As dificuldades aparecem, mas já não conseguem roubar sua paz. Essa paz se transforma em uma vantagem espiritual enorme, porque uma mente tranquila consegue enxergar soluções onde uma mente desesperada só vê obstáculos. Quantas decisões erradas já foram tomadas por pessoas que agiram dominadas pelo medo? Quantos relacionamentos foram destruídos por palavras ditas no calor da ansiedade? Quantas oportunidades foram perdidas porque alguém acreditou que Deus não estava agindo? A paz protege você desses erros. A segunda prova é a linguagem da gratidão. Uma pessoa feliz com Jesus aprende a agradecer antes mesmo de entender completamente o que Deus está fazendo. Isso não significa negar a realidade ou fingir que tudo está perfeito. Significa reconhecer que Deus continua sendo bom mesmo quando ainda não compreendemos seus caminhos. A gratidão muda completamente a forma como enxergamos a vida. Enquanto a murmuração amplia os problemas, a gratidão amplia a presença de Deus em nossa consciência. Quando você acorda agradecendo pelo fôlego de vida, pela oportunidade de recomeçar, pela família, pelo alimento, pela saúde que ainda possui,
Você treina sua mente para perceber bênçãos que antes passavam despercebidas. Jesus fez isso diversas vezes. Antes da multiplicação dos pães, ele agradeceu. Antes da ressurreição de Lázaro, agradeceu ao Pai. Sua gratidão nunca dependia do milagre já ter acontecido. Ela nascia da confiança absoluta no caráter de Deus. Pessoas felizes com Jesus descobrem que agradecer não é apenas educação espiritual, é uma demonstração de confiança. A terceira prova é o descanso verdadeiro. Vivemos em uma geração cansada. As pessoas dormem, mas não descansam. Fecham os olhos, mas continuam presas às preocupações. Levam os problemas para a cama e acordam ainda mais esgotadas. Jesus fez um convite extraordinário. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso vai muito além do corpo. É descanso para a alma. É a certeza de que Deus continua sustentando tudo mesmo quando você não consegue resolver tudo sozinho. Quando somos felizes em Cristo, entendemos que não precisamos controlar absolutamente todas as situações. Existe uma paz enorme em reconhecer nossos limites e entregar nas mãos do Senhor aquilo que está além das nossas forças. Quem descansa em Deus acorda mais forte para enfrentar os desafios do dia seguinte. Enquanto isso, quem vive consumido pela ansiedade perde energia antes mesmo de começar a lutar. Por isso quero perguntar, como têm sido suas noites? Você consegue entregar suas preocupações ao Senhor antes de dormir? Ou continua carregando sozinho pesos que Deus nunca pediu para você suportar? A quarta prova é um olhar de abundância. Quem encontra sua felicidade em Jesus deixa de viver se comparando com os outros. Hoje as redes sociais incentivam uma comparação constante. Sempre existe alguém com um carro melhor, uma casa maior, uma viagem mais bonita, um salário mais alto. Mas quando Jesus ocupa o centro do coração, essa necessidade de competir perde força. Você entende que Deus escreve histórias diferentes para pessoas diferentes. O sucesso do outro deixa de representar ameaça para você, ao contrário. Você aprende a celebrar as conquistas alheias. Porque sabe que o mesmo Deus que abençoou aquela pessoa continua sendo capaz de conduzir sua própria história. A inveja desaparece, a comparação perde sentido. Você começa a olhar para aquilo que Deus confiou especificamente às suas mãos. E é justamente aí que floresce uma vida muito mais leve. A quinta prova é a generosidade alegre. Existe algo extraordinário nas pessoas felizes com Jesus? Elas gostam de servir, gostam de ajudar, gostam de compartilhar. Não fazem isso esperando reconhecimento. Fazem porque descobriram que existe mais alegria em dar do que em receber. Jesus viveu assim durante toda a sua caminhada, curava, ensinava, acolhia, perdoava, servia. Seu coração transbordava amor. E quanto mais uma pessoa experimenta esse amor, mais naturalmente ela passa a distribuir aos outros. A generosidade não se resume ao dinheiro. Você pode ser generoso com seu tempo, com sua atenção, com uma palavra de incentivo, com uma oração, com um abraço, com um gesto de bondade. E, curiosamente, quanto mais distribuímos aquilo que Deus coloca em nossas mãos, mais percebemos que sua provisão nunca se esgota. A sexta prova é a coragem para caminhar pela fé. Ser feliz com Jesus não elimina os desafios, mas muda completamente nossa forma de enfrentá-los. Pedro caminhou sobre as águas enquanto manteve os olhos em Cristo. Davi enfrentou Golias porque confiava no Senhor. Josué entrou na terra prometida sustentado pela promessa divina. Todos eles sentiram medo em algum momento, mas decidiram confiar mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias. Essa coragem continua disponível hoje. Talvez Deus esteja chamando você para recomeçar, para pedir perdão, para iniciar um projeto, para reconstruir sua família, para abandonar um pecado, para confiar novamente. A felicidade em Cristo produz coragem porque nos lembra constantemente que nunca caminhamos sozinhos.
A sétima prova é a resistência espiritual. Talvez esta seja uma das maiores evidências de maturidade. Quem é feliz com Jesus aprende a permanecer firme mesmo quando as respostas demoram. Não abandona a fé na primeira dificuldade. Não desiste diante do primeiro obstáculo. Continua orando, continua confiando. Continua servindo, continua adorando. Paulo e Silas cantaram dentro da prisão. Humanamente, aquele era o pior lugar possível. Mas espiritualmente, eles compreenderam que ninguém poderia aprisionar sua alegria em Cristo. E enquanto adoravam, Deus moveu os céus. As correntes caíram. As portas se abriram, não porque eles reclamaram, mas porque permaneceram firmes. Talvez hoje você esteja vivendo sua própria prisão. Pode ser uma enfermidade, uma crise financeira, um relacionamento quebrado, uma luta emocional. Mas lembre-se desta verdade: Deus continua especialista em abrir portas que ninguém consegue abrir. Agora quero fazer outro convite. Se alguma dessas 7 provas falou profundamente ao seu coração, escreva novamente nos comentários: minha alegria está em Jesus. Sua declaração pode fortalecer alguém que está lendo os comentários neste exato momento. E, se esta mensagem tem edificado sua vida, inscreva-se no canal A Lei do Silêncio. Aqui buscamos crescer juntos na fé, na sabedoria e na esperança que encontramos na Palavra de Deus. Também compartilhe este vídeo com alguém que precisa recuperar a alegria. Às vezes, Deus usa uma mensagem simples para renovar completamente o coração de uma pessoa. Agora, encontre um lugar tranquilo. Se puder, feche seus olhos por alguns instantes. Respire profundamente. Vamos falar com Deus. Pai amado, obrigado porque a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas da Tua presença. Obrigado porque, mesmo quando enfrentamos dias difíceis, Tu permaneces fiel. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta oração. Conheces suas lágrimas escondidas, seus medos, suas dúvidas e os sonhos que ainda vivem dentro do coração. Senhor, visita agora cada lar representado neste momento. Que o Teu Espírito Santo traga consolo aos que estão aflitos, esperança aos desanimados, força aos cansados e paz aos que vivem inquietos. Renova a alegria daqueles que perderam o entusiasmo pela vida. Lembra-os de que continuam sendo profundamente amados por Ti. Onde existe ansiedade, derrama paz. Onde existe medo, derrama confiança. Onde existe culpa, derrama perdão. Onde existe tristeza, derrama esperança. Ensina-nos a encontrar felicidade na Tua presença antes de buscarmos felicidade nas circunstâncias. Ajuda-nos a confiar quando não entendemos, a esperar quando tudo parece demorar, a agradecer antes mesmo de enxergarmos a resposta. Que a alegria do Senhor realmente seja nossa força todos os dias. Abençoa nosso trabalho, nossa família, nossa saúde, nossas decisões. Que cada passo seja guiado pela Tua sabedoria. Livra-nos da comparação, da inveja, da murmuração e do desânimo. Faz de nós pessoas generosas, humildes e cheias do amor de Cristo. Que nossa vida seja um testemunho vivo de que vale a pena caminhar contigo. E quando surgirem novas tempestades, lembra-nos de que o Senhor continua dentro do barco. Quando o medo tentar dominar nosso coração, faz-nos lembrar de que Tu permaneces no controle. Quando nossas forças acabarem, sustenta-nos com Teu amor. Nós confiamos em Ti, entregamos nosso presente. Entregamos nosso futuro. Entregamos nossos sonhos. Sabemos que tudo está seguro em Tuas mãos. Obrigado porque o Senhor nunca abandona aqueles que esperam em Ti. Que a alegria de Cristo transborde em nossos corações hoje, amanhã e todos os dias da nossa caminhada. Nós oramos com fé, gratidão e esperança. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, permaneça firme. Continue caminhando um dia de cada vez, sabendo que a verdadeira felicidade não é encontrada nas circunstâncias,
mas na presença constante de Jesus. Que a paz do Senhor acompanhe cada passo da sua jornada e que a alegria dele fortaleça você em todas as batalhas. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.